Sejam todos bem-vindos a Nortecast, o podcast para falar de gestão empresarial. O objetivo aqui é trazer insights, modelos de gestão, para que você consiga evoluir, né, os seus processos, as pessoas e principalmente o resultado. Meu nome é Rogério Santos, eu tenho 20 anos de experiência como executivo da área financeira e de estratégia e decidi fundar, junto com a Sheila, minha sócia, a Norte Gestão para democratizar o acesso à gestão. Então, aqui do meu lado está Sheila Zaratin, né, que está comigo nessa jornada. Bom, sou Sheila Zaratin, especialista em gestão de pessoas, e eu estou aqui para contribuir para toda essa jornada aí, quando a gente fala de pessoas, de desenvolvimento, de como treinar, de como fortalecer a cultura. Então, estarei aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas discussões. Hoje temos um convidado muito especial, que tem uma história e um track record muito grande no empreendedorismo. É um dos maiores investidores anjo do Brasil, eleito 4 vezes pela Startup Awards. Tem 4 livros de negócios como best-seller e é CVO da Bolsa Invest, que é o maior venture capital da América Latina, CEO do Equity Fund e também mentores de várias empresas. Então eu estou falando nada menos aqui que João Klepper. Opa! Muito obrigado, João. Decorou bem aí o currículo, né? Exato. Mas muito obrigado acho que você tem nos ensinado muito sobre a atenção, né? O quanto a atenção é importante e poder doar o seu tempo agora para contribuir com a nossa audiência. Sempre importante. O veículo podcast é muito importante, porque leva sem filtro informações e conteúdo aplicáveis para quem assiste, né? Não é só um corte. É um contexto. Então, muito bom. Muito obrigado por ter me convidado para o Nortecast. Muito obrigado mesmo. Aliás, Norte é o nome da empresa, né? Sim. Exato, é isso aí. Queria que você explicasse um pouquinho como tudo começou na sua vida no aspecto do empreendedorismo. Se você sempre foi empreendedor, se na sua trajetória você já foi funcionário, já foi executivo e como tudo começou. Eu só fui funcionário uma vez, eu tenho minha carteira assinada com 2 empregos registrados. O primeiro foi de office boy, naquela época eu não tinha trainee, com 11 anos na empresa do meu pai. E depois já com 18, 19 anos numa empresa em Alagoas, meu pai era em Belém do Pará. E depois a carteira foi assinada com um emprego de gerente, de coordenador de CPD, Centro de Processamento de Dados, num grupo empresarial que tinha uma empresa de adubo, uma empresa de usina de açúcar, chamado João Lira. Então eu só tenho esses 2 apontamentos na minha carteira CTPS, carteira profissional. A primeira vez foi um tempo muito curto e a segunda vez, já mais velho, foram 4 anos só. Ah, ótimo, excelente. E quando tudo começou na sua vida? O empreendedorismo eu não sabia. Eu não sabia o que era empreender, né? Então, depois desse emprego de office boy, né, que eu saí de office boy, porque, enfim, meu pai não queria que eu ficasse lá, né, que eu era muito curioso, curiava tudo, não queria ficar só carregando caixa, eu queria aprender mais, sempre fui muito aprendedor. Eu não sabia o que era empreender, não tinha essa palavra, mas eu fui montar negócios, eu fui estudar coisas técnicas. Então, eu gostei de estudar mais coisa até datilografia pela correspondência, que eu tinha os cursos, datilografia por correspondência, aprendi a datilografar, comprei uma máquina, e sempre fui muito curioso. Aí depois fazia trabalho, datilografava projeto, trabalho da escola para os amigos, ganhava dinheiro. Sempre comprava, vendia coisa e fazia isso. E fazia meu dinheiro até que comprei o computador. E o que eu vou fazer com o computador? Datilografar, né? Só que aí depois eu descobri que tinha linguagem de programação. Fui aprender o quê? A programar. E aí comecei a usar o computador para ganhar dinheiro. Aí fazia agenda de médico, de clínica de dentista. Aí comecei a fazer um sisteminha. Aí montei a Kepler Soft. Então, eu fui empresário muito cedo, muito pouco idade. Só que isso não tinha nada a ver com empreender. Era um empresário. Era um microempresário, né? Assim, não é que não tinha a ver com empreender, eu não sabia que era empreender. Uhum. E aí, com 18 anos, lá em Belém do Pará, o nosso sonho de crescimento é ou ir para Miami ou ir para Rio de Janeiro.
na época, né? E eu queria ir para os Estados Unidos, eu queria estudar lá. E terminei e consegui estudar numa universidade, inglês, e fui estudar. Só que lá, o que eu fazia para ganhar dinheiro? Ia trabalhar num laboratório de informática. Então, eu ajudava a carregar as coisas de um lado para o outro e ajudar os alunos de MBA que usavam o laboratório. Então, eles me davam chips, que é gorjeta, pelo fazer um trabalho, digitação, sei lá o quê, pesquisa. Isso, assim, eu sempre fui muito empreendedor, sem saber que era empreendedor. E qual foi o seu principal desafio no empreendedorismo? No empreendedorismo, quando eu descobri o que era... Isso. Nos seus negócios. Não, assim, o meu principal desafio é porque eu fui sempre à frente do meu tempo. Quando empreendedor, você tem que tomar um cuidado enorme, porque você é muito arrojado. E você sai fazendo, você sai vendendo, você sai... Todo empreendedor é vendedor, né? E eu não tinha controle de nada. Eu não sabia o que era um fluxo de caixa, eu não sabia nada financeiro. E confundia faturamento com lucro. Aliás, a primeira vez que eu quebrei por isso. Quando eu já tive uma empresa. Porque eu confundi faturamento com lucro. Eu misturava o dinheiro da empresa com o dinheiro da minha pessoa física, era tudo uma coisa só. Excelente. Então, meu maior desafio lá atrás, enquanto empreendedor jovem, era a parar para aprender. Ou pedir ajuda para fazer o que eu não sabia fazer. Porque a gente se acha super-homem. E acha que dá para fazer tudo, dá para fazer coisa, tudo, e aqui quer economizar onde não deve. E aí começa a acontecer os problemas que hoje você, na nossa gestão, enfrenta o tempo todo das empresas, que eu também enfrentei isso e vi isso. Que é descontrole, desorganização, RH, isso nem pensava, nem pensava. E nessa época você já tinha uma equipe? Tinha uma equipe estruturada? Tinham pessoas atuando com a frente de administrativa? Olha, quando eu voltei para o Brasil para trabalhar neste emprego, carteira assinada, nesse grupo empresarial. Muito jovem. Quando eu cheguei na empresa, um cargo de coordenador era para coordenar 20 pessoas num CPD, Centro de Processamento de Dados, hoje virou TI, né? Sabe aquelas locais de piso falso, aquelas coisas assim que era setor das impressoras, que era impressora matricial que fazia barulho, tinha que ficar... Então, eu sou dessa época. E eu cheguei com um laptop. Trouxe um laptop comigo, embarcado embaixo do braço, que eu te comprei basicamente com os trabalhos que eu fazia nos laboratórios, nos freelancers. E ali foi quando primeira minha oportunidade que eu tive de lidar com pessoas, com, entre aspas, liderados, né? Liderados, como coordenador daquelas pessoas. E era um cara de 40, 50 anos e eu, moleque, de 19 anos. Então foi a minha primeira gestão de pessoas, foi ali. Eu não sabia nada, não sabia nem o que era o cartão de ponto, não sabia nada. Porque naquela época tinha aquele negócio aí, botava, né, para carimbar aquilo, eu não sabia por que tinha que carimbar aquele dia, a hora ali. E você fazia a gestão administrativa dessas pessoas, João? Ou você já tinha ali aquela coisa de olhar para as pessoas e fazer com que as pessoas, desenvolver as pessoas? Eu tinha um olhar de desenvolver as pessoas de forma empírica. Eu não tinha nenhuma técnica para isso. Eu digo sempre para os meus filhos, tiveram a oportunidade de aprender com os erros dos outros. E eu tive que aprender com meus erros, né? O meu patrão, o Dr. João, que é falecido, na época, ele era o cara que não voltava do almoço ou chegava atrasado, ele pegava a mesa de trabalho e botava no jardim da empresa, na porta. Você tem ideia? Aí trabalhar aí no sol. Eu sou dessa época, né? Então, como eu sou empático, eu me coloco no lugar das pessoas, eu tratei aquela turma que estava trabalhando com muito carinho, com muito acolhimento. Mas isso é uma coisa que é natural, eu não aprendi, eu fui aprendendo. E eles me acolheram. Claro que um ou outro queria me derrubar, queria meu lugar, e aí eu fui aprendendo como é que é o jogo político corporativo. Então, muita coisa eu aprendi fazendo. Como muita gente que deve estar nos assistindo aprende fazendo. Só que naquela época não tinha como aprender. Ou você para uma faculdade, e mesmo assim a faculdade de administração te ensina a administrar as coisas dos outros e não as suas. Então, infelizmente era assim. Hoje ainda tem um pouco isso, né?
de você aprender. Na faculdade você aprende as coisas. Só que a faculdade não te ensina a vender, a faculdade não ensina relacionamento, a faculdade te ensina aquelas coisas, planejamento, te ensina algumas coisas básicas que você aprende na faculdade, mas aquilo era muito importante eu conhecer. Mas tudo que eu sei, eu posso dizer que eu aprendi na prática. Fazer. Excelente. O conhecimento com a prática acaba sedimentando, né? Trazendo os resultados. Eu acho que muito legal que você aprendeu na prática, mas hoje a gente vive em outro mundo, né? A gente tem acesso a ferramentas, tem acesso a metodologias que facilita tanto o aprendizado quanto esse pragmatismo, né, dentro das empresas. Eu falo assim que quando você não tem consciência, você ninguém pode te julgar porque você erra. Porque você não tem consciência, você não sabe o que está fazendo. Quando você tem consciência, se você errar, porque você quer errar. Ou você quer não aprender. Essa é a questão do empresário de hoje, diferente do empresário de antes. Eles não tinham consciência. Eu não tinha consciência da importância dessas coisas. Então, ali a gente ia contratar uma consultoria grande, não tinha acesso a Norte Gestão, não era fácil. O Sebrae não fazia o que ele faz hoje. Sabe, entendeu? Então, era muito mais difícil em 1998 fazer as coisas que a gente está falando hoje. Hoje, qualquer empresário consegue ter acesso a método, a treinamento, a curso, ao que ele quiser, assim, gratuito, até gratuito na internet. Então, ele, tendo a consciência que precisa e não vai buscar e continua errando, continua confundindo faturamento com lucro, porque ele quer errar mesmo. Perfeito. E você vê um aumento de competitividade, ou seja, uma dificuldade de hoje um empreendedor aprender na raça? Dificuldade de quê? Dificuldade, antigamente, não sentia essa ferramenta. Não tinha ferramenta. Mas o mundo era menos competitivo ou era mais competitivo? O mundo assim, o mundo não tinha mimimi, né? Então você errava e ninguém ficava te xingando ou não tinha mimimi, não tinha conversinha de gênero, essas coisas que tem. Não estou dizendo que está errado, mas não era assim. Então, sei lá, a gente tinha trapalhões, a gente tinha um monte de coisas, trapalhões, a gente brincava, né? Não tinha bullying. Então era muito mais fácil viver do que é hoje. Só que, qual é a diferença? Que lá eu não tinha acesso à informação. Quando eu queria algum conteúdo, eu tinha que ir num livro, ou na Delta La Rússia, ou na Barça, enciclopédia. Na casa dos meus pais lá em Belém Pará, até hoje eu tenho as enciclopédias lá em cima no armário, que eu acessava para ter informação. Então hoje é muito mais simples. Já, por outro lado, a disputa é muito maior. Por outro lado, a disputa pelo conhecimento é maior. Por outro lado, tem muito mais gente sabendo. Então, o cara naquela época, como eu, que era muito arrojado, se dava bem. Porque empreendedor sem saber que era empreendedor, vendedor com vontade de fazer acontecer, cara, eu andava anos-luz na frente dos meus amigos em relação a ganhar dinheiro, a fazer as coisas. Porque eu sempre tive, empiricamente, o seguinte modo de pensar: eu vou fazer o que ninguém quer fazer. Enquanto meus amigos só querem balada, eu quero ganhar dinheiro. Enquanto ninguém quer lavar o carro, eu quero. Enquanto ninguém... Você sacou? Sabe fazer o que ninguém quer fazer? E eu ganhava dinheiro com isso. Desde pequeno eu ganhei dinheiro com quem as pessoas não queriam fazer. Não queriam datilografar, lembra que eu falei? Sim. Eu ganhei dinheiro com isso. Então, tudo que as pessoas não querem fazer, eu quero fazer. Então, dentro de um contexto empresarial, hoje, o cara não quer cuidar do caixa. E tem vocês para cuidar do caixa. Simples assim. Então, hoje só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, que os outros não querem fazer. Perfeito. Você comentou que tinha uma equipe de 20 pessoas, depois você foi para a tua empresa, e num determinado momento a gente percebe que os empresários eles estão fazendo ali, né? E a gente precisa dessa descentralização, onde a gente tem que treinar as pessoas para que elas possam fazer aquilo que você fazia muito bem. Em que momento você teve essa virada de chave na tua empresa? Olha, quando eu percebi que eu ia trabalhar menos, eu só vou te falar uma real, tá? Quando eu percebi que eu ia trabalhar menos, se eu arranjasse um substituto para mim enquanto coordenador para eu virar gerente, e se eu botasse o cara que era o cara mais performance, digamos, não é performance de trabalho, porque quando você tira o cara de bom performance de trabalho e bota ele como um nível superior, você perde o cara que performa e
né? Então, nem sempre é o cara que performa mais, é o cara que você vai promover, né? Promover. E isso é um erro, né? Vou promover o cara que mais performa. Você perde ou performa. Você perde, né? Então, eu entendi isso. Eu promovi um cara, eu comecei a trabalhar, ensinar uma pessoa para ser o João. Para eu poder chegar mais tarde, para minha mesa não estar lá no jardim, que o meu patrão iria me colocar, né? Então, e aí eu ensinei esse cara a fazer isso enquanto empregado, tá? Ensinei esse cara a começar a promover os outros também internamente. Então, eu criei subdivisões dentro de um departamento. Eu tive uma sacada ainda maior. Por que eu estou digitando aqui no CPD essa folha de pagamento? Por que eu estou digitando aqui no CPD esta contabilidade? E aí comecei, na hora do cafezinho, na hora do chopp, o cara da contabilidade, o cara do folha de pagamento, do DP, né? DP. Cara, por que você não faz esse trabalho? Não, mas esse é o trabalho de vocês. Eu digo, velho, presta atenção, o mundo está indo para cá. Ó. Se você souber esse skill aqui, deixa eu te ensinar de noite. Eu não te cobro nada, deixa eu te ensinar a fazer isso. Porque você já vai estar em vantagem aos teus colegas. Dito e feito, quando vê a descentralização, o que aconteceu? Quem foi promovido dentro das áreas? Os caras que já sabiam o computador. E o que foi que eu fiz? Descentralizei. Eu preparei todas as áreas para receber os computadores na descentralização do CPD, quando foi cada computador para o seu departamento, sabe? Então, eu já tinha o meu aliado em cada departamento. Então, meu mindset sempre foi de preparar outras pessoas para me ajudar, para que eles pudessem crescer e eu ajudar. Então, quando eu fui para a empresa, sua pergunta, quando eu fui montar minha consultoria, eu já contratava pessoas que podiam ser eu, menos invejosa. Então, o meu mindset era, o cara quer ser eu, quer, mas ele não pode querer me derrubar. Então, eu contratava pessoas assim, pessoas muitas vezes melhores do que eu. Então, a qualificação era técnica, mas era comportamental. Comportamental. E ele fazia uma coisa interessante, porque ele contratava pessoas de acordo com os valores. Valores, sim. Valores, eu observava isso, né? No cara, se o cara tinha ambição, se era uma pessoa que queria crescer, mas qual é o perfil dela? É de derrubar, de falar mal do outro? Porque com 3 perguntas você sabe se o cara fala de Paulo, fala de Pedro, né? Ou Pedro fala de Paulo. 3 perguntas. Então, a resposta de desculpinha, né? Que é que a gente vê o tempo todo, desculpinha, por que você não se formou? Aí sempre tem uma desculpinha. Ou porque não tinha dinheiro para a faculdade, ou porque não estudou o suficiente para passar no vestibular, ou porque o pai queria que fosse tal coisa. Isso é desculpinha, né? Sempre. Então, essas desculpinhas, por mais legítima que seja, não deixa de ser uma desculpa. E quem dá desculpa não consegue realizar os seus sonhos. Então, consequentemente, ele aprendeu a ser um grande headhunter dessas pessoas aí que estavam dentro da tua empresa. Porque você atraía... Não considero o grande headhunter, que eu erro pra caramba. Para isso eu preciso de vocês para me ajudar. Mas as perguntas que eu faço, quando eu tenho a oportunidade, hoje em dia, né, não é a mesma pergunta daquela época. Hoje em dia é tipo assim, o que você pode fazer por mim? Essa é a principal pergunta que eu faço, quando eu tenho a oportunidade. Se a pessoa disser, cara, eu quero muito trabalhar com você é muito legal. Pô, João, trabalhar do seu lado é meu sonho. Não é suficiente. O suficiente é, João, sabe que o teu site podia melhorar? Sabe que eu acho que você precisa de alguém para te orientar e tal coisa? É isso. Eu quero alguém que me diga onde eu estou errado e não que passe a mão na minha cabeça ou que dê tapinha nas costas. Tá cheio de gente assim. E eu sei que tem muito chefe que gosta disso. Viu a palavra? Se alimenta disso. Você viu a palavra que eu usei? Qual foi a palavra que eu usei? Que muito chefe que gosta disso. O chefe quer isso. O líder quer o quê? Que é pessoas A verdade. que façam ele sair da zona de conforto. O líder quer, meu amigo. O líder quer que você cresça o máximo possível, que o líder quer que a presença dele não seja notada. E a ausência muito menos. Compreendeu? Sim. O que eu quero assim, eu passo 30 dias sem vir aqui, a empresa, se não cresceu, tá errada. Porque eu aqui atrapalho. É isso, é assim que eu penso. Excelente. E assim, olhando mais para os investimentos. Tem muitas empresas que se preparam para receber um investimento e a gente sabe que dependendo do tamanho da empresa, tem uma jornada. O que você avalia numa empresa para tomar uma decisão de investir? Você falou a resposta na sua pergunta, ou seja, cada empresa tem o seu tempo, o seu time, o seu momento.
né? Então, para cada um desses tem uma análise específica. Um erro é você analisar uma empresa pequena, média ou grande do mesmo jeito. Eu vejo isso como uma falha enorme você pegar uma empresa pequena e querer só olhar a EBITDA dela, por mais que ela gere EBITDA. Mas será que ela vai gerar EBITDA para sempre? Porque é esse um erro em confundir o caixa. Porque quando você olha para um negócio que ele gera caixa, o empresário ele se empolga. Isso é um risco danado. Porque ele esquece de pensar se esse negócio vai gerar caixa para sempre. Se ele é perene, né? Se ele é perene, se ele tem longevidade. Hoje essa equipe aqui funciona, tá tudo certo, os meninos se dão bem aqui da gravação, tudo bem, mas a empresa vai estar aqui daqui a 5 anos? Vai ser dessa forma? Vai ser essas câmeras? Vai ser esse mesmo tipo de técnico? Não sabemos. Ou sabemos, né? Então, o que eu olho é exatamente isso. Em cada momento, não é só a planilha financeira, a previsão tem que estar organizada. Mas para dar um exemplo claro, por exemplo, o que eu olho numa empresa que tem R$1 de faturamento? Começou a faturar ontem, R$1. Eu olho quanto ela gera de negativo. Porque a empresa que gera R$1 de faturamento, automaticamente ela tem despesa. Sim. Certo? Certo. Então vamos dizer que ela gere R$10 de negativo e ela só fatura em 1, ela tem um negativo de 9. Aí eu vejo quanto tempo vai ficar no 9? Ou se vai aumentar ou se vai diminuir. Até quando ela vai bater no 0 a 0? 12 meses, 14 meses, 15 meses? O que eu faço naturalmente com uma empresa que está começando? Eu aumento 20% a despesa e diminuo 20% a receita. Simples. Um cenário conservador. Claro. Se eu vou investir, eu tenho que dizer que o empreendedor por natureza é otimista. E ele muitas vezes não é realista em relação à despesa. Então o que eu faço? Eu faço uma ajuda, eu faço um favor para ele. Eu diminuo as receitas e aumento as despesas. E às vezes sai de 14 para 18 meses. E aí eu vejo se em 18 meses ele vai ter o tamanho para uma nova rodada de investimento. Quando ele bate o break-even. Então é isso que eu olho numa empresa no começo. Em relação a números, tá? Em relação ao empreendedor, aí são outros 500, né? Então aquele cara, ele está fazendo aquilo que ele vai fazer aquilo, ele tem esse conhecimento para fazer aquilo, ele tem essa resiliência. Eu vou falar uma coisa para vocês muito importante em relação à resiliência sobre isso. O que eu percebo, Rogério e Sheila? Quando uma pessoa no começo veio apresentar um projeto, quanto mais berço ela tem, quanto mais estudo ela tem, menor é a resiliência. Isso é histórico comigo. Estudei em Harvard, muito bom. Só que a sua resiliência é baixa. Sabe por quê? Porque você é overqualified. E qualquer coisa que você vai fazer, muda de trabalho, muda de emprego, muda de roupa. O cara que não teve isso, ele tem alta resiliência porque ele já foi preparado assim. Então, o cara, para investir, é um cara de alta resiliência e não de alto estudo. Entendeu a diferença? Por isso, quando eu pego um cara que fala de milhões, eu me assusto. Porque esse cara tem baixa resiliência. E qualquer coisa, sabe o que ele vai fazer? Vai me deixar na mão com o meu investimento. Vai me deixar na mão com um problemão. E sabe o que ele vai fazer? Vai arranjar desculpinha e ainda vai dizer que eu sou culpado por não ter ajudado, não ter feito. Porque para ele, a vida toda foi, a culpa não é minha, a culpa é do outro. Entendeu? Então, a análise no começo é bem essa. E um pouco mais para frente, um pouco mais para frente, você começa a olhar o processo de vendas, o processo de marketing, o processo de crescimento desse negócio. Então, o estágio inicial é o empreendedor. É o empreendedor e a análise do negócio dele, se tem viabilidade econômica e financeira. Sim, a perspectiva futura, mas... A perspectiva futura com o valor presente. O valor presente. O valor presente, não olhando só o futuro. Olhando o valor presente. Ótimo. E quando tem 2 sócios, você costuma avaliar a relação dos sócios? 100%, porque a maior parte das empresas fecham por desavença societária. Mais de 50%, esse número é histórico. Então, se isso é verdade, eu tenho que olhar como é o relacionamento dele, principalmente se eles fazem a mesma coisa. Não é que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, porque isso é normal. E se eles se complementam para o bem da empresa. Eu não estou preocupado se eles são amigos. Não estou preocupado se eles se dão bem, se eles têm a mesma religião, ou se eles são os torcedores do Flamengo juntos.
ou se eles tomam chopp. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se eles estão alinhados em relação ao futuro da companhia, que é onde eu vou investir. E quero saber como é o acordo de acionista deles, para saber se lá na frente tiver treta que vai ter, porque um casa, o outro casa, a mulher do outro vai dizer, ele tem um carro, eu não tenho. E aí a treta vai acontecer, e por isso o acordo de acionista é tão importante. Para uma empresa pequenininha com uma empresa grande. E a gente, infelizmente, deixa isso para depois. E sabe quando a gente vai pensar isso? Quando a treta já aconteceu. Então, vejam, não é que os dois têm que ser parecidos, ou mesma cultura, ou um anda de short, o outro também tem que andar, um tem o cabelo vermelho, o outro também tem que ter. Não é isso. Não é isso. Para onde eles vão convergir? Para onde eles convergem e competências complementam. Um é vendas, o outro é gestão. Um é gestão, o outro é não sei o quê. Um é câmera, o outro é edição. Tem que complementar, porque não dá, senão bate cabeça. Uma das empresas que eu me dei mal, que eu trouxe um sócio, que ele queria ser eu. Queria vender. Queria fazer marketing, queria aparecer. E o que deu? Não deu certo. O João, pode explorar um pouco isso dos sócios, porque a gente percebe... Vai, o que você quiser, manda bala. Tá, porque a gente percebe que esse desalinhamento dos sócios influencia muito na cultura da empresa, na liderança. Porque cada funcionário vai para um lado, cada colaborador vai para um líder e que mais tem empatia, né? Influência. Não, influência, que um líder pode ter mais influência que o outro, mas eu digo assim, a gente sempre, naturalmente, a gente vai se ficar mais amigo daquelas pessoas que parecem alma gêmea, aparecem com a gente, gostam das mesmas coisas, mesmo time, mesma bebida. Normal. Só que na empresa não é assim. A empresa não é assim. E, na sua opinião, quando que... Isso não é cultura, tá? O problema de cultura que você está falando é que foi romantizada a cultura. Cultura... a empresa tem que ter cultura. Empresa cultura se começa com 2 colaboradores e não com 2.000. Tem cara que espera para ter cultura com 100 colaboradores. A cultura começa com 2. E a cultura começa de quem? Dos sócios. Sócio tem que saber o papel de sócio, o papel de dono, o papel de executivo, papel de conselheiro, desde cedo, porque isso vai preparando a empresa para quem vai chegar. E a cultura, ela começa da seguinte forma: como é que os sócios, ou os gestores, ou os executivos tratam os números da empresa? Como é que eles tratam e respeitam o resultado da empresa? Eles sacam todo o lucro? Olha, isso não tem nada a ver com o funcionário, certo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque o funcionário vai dizer, esse cara só sabe viajar para Disney com o dinheiro da empresa. Acabou a empresa, acabou a cultura. Não tem nada a ver com ele. Eu vou demitir esse cara porque ele tá de olho grande na minha viagem. Não é, velho. É o exemplo que você tá dando. Porque você deixou de levar a empresa do ponto A para o ponto B. Entende? Porque o cara que é colaborador, se ele for de boa índole, ele quer que aquela empresa se dê bem porque ele quer ficar trabalhando ali. Então ele precisa sentir que ele precisa sentir. Acredita. Quem tem que acreditar primeiro é o dono. Só que esses gurus de uma figa ficam dizendo, se pague primeiro, deixa de ser otário. Aí o cara vai, saca o dinheiro da empresa e vai para Paris. Entendeu? Aí eu vejo, por exemplo, eu dentro de casa, meus filhos, que são moleques super esclarecidos. Quantas vezes o meu menino, pai, cara, vai curtir a vida, deixa de investir, compra um negócio para você, sei lá o quê. Faz mais patrimônio. Por que você está acreditando nessa empresa? Não sei o quê. E a resposta, sabe qual é, Rogério? Sabe qual é? Sei. Deixa o tempo falar. Não respondo. Porque não adianta. É a cabeça deles, porque eles têm pouca idade. E não tem a consciência. Foi o que eu falei antes. Se não tem a consciência, não pode ser julgado. Por que eu vou ficar batendo boca? Não vou. Eu faço Ele já sabe. Quando eu faço é porque eu não quero responder. Se está certo ou errado, eles podem até estar certo. E de alguma maneira eles estão certos. E você falando aí dos sonhos pessoais, né? Muitas vezes eles acabam trazendo esse conflito para esse empreendedor que está à frente do negócio, né? Porque ele tem o sonho da empresa dele, mas esses sonhos pessoais ele acaba também conflitando, né? E muitas vezes traz familiares para dentro da operação e conflito. E 80% das empresas brasileiras são familiares, né? Então já nasce familiar e é um problema isso. Porque, principalmente na empresa, ninguém combina nada. E quando a coisa
tá bem, tá todo mundo bem. Agora, quando tá ruim, irmão... E quando que Eu não sei se eu respondi o que você me perguntou, mas eu falei um monte de besteira aqui. Falou sim. Aliás, se não quiser, nem corta, deixa assim. Não, e foi bem na raiz mesmo, porque daí eu ia te perguntar como que seria o momento ideal dessas empresas familiares, né? Falar assim, puxa, é a hora de profissionalizar, é a hora de montar um conselho. Difícil, Sheila, dificílimo, Sheila, dificílimo. Dificílimo você fazer uma empresa familiar, entender o processo de sucessão, entender que precisa de gestão, entender que precisa de terceiros, opinião de terceiros, a gente chama de second opinion, né? É muito difícil. Eu realmente entendo o trabalho de vocês como um trabalho dificílimo de entrar dentro de uma companhia e de administrar os números, tendo a mulher, o tio, o primo, o João, o Francisco. É muito difícil, né? Então, assim, se eu puder dar um conselho para uma empresa familiar que está me assistindo, comece a fazer o básico. Não queira mudar, dar um cavalo de pau na tua empresa da noite por dia, porque vai dar confusão. Então, qual é o básico? Vamos fazer o seguinte, os sócios, família, vamos sentar aqui, vamos pensar o futuro da empresa. Vai ser um monte de tororó de palpite. Sabe o brainstorm em inglês? É tororó de palpite em português. Fazer tororó de palpite, cara. Não é um planejamento estratégico, porque isso não existe. É tororó de palpite mesmo. Então, bora fazer o que a gente pensa nessa empresa daqui a um ano. É um alinhamento, né? É um alinhamento básico. Começa pelo básico. Eita, e ali naquele alinhamento básico, eles vão entender que eles não têm condição de fazer aquilo que eles estão falando. Porque falta alguma coisa. E aí eles começam a perceber que tem que organizar. Tem mais uma situação que a pandemia pode ter sido péssima, e foi, muita gente morreu e tal, mas ela trouxe para o empresário uma palavra que ela não existia, chamada adaptação. Adaptabilidade. E o empresário brasileiro hoje, ele precisou se adaptar. Então, o cara que passou pela pandemia, ele se adaptou, se organizou. Em alguma coisa ele fez, ou foi para e-commerce, ou vendeu de alguma maneira, ou no WhatsApp, ele se virou. Então, o cara que teve uma adaptação, teve um baque brusco, tu acha que ele quer voltar ao que ele era antes? Depois que ele adaptou e conseguiu? Não. Então, é assim que tem que funcionar. Muitas vezes, quando eu vou participar de um conselho, eu sou um cara com duas perguntas básicas. Sempre assim. Ô, João, tu adora falar isso, né? Eu adoro. Meus conselhos que eu participo. Sabe quais são, Tio? Por quê e por que não? Simples. Por que você quer fazer isso? Por que você quer abrir essa fábrica? Muitas vezes o cara... por que vai faturar? É. E por que não abrir? Não sabe. Você entende? Um porquê e um porquê não transforma qualquer coisa. Então, a empresa familiar, ela tem que ter o mecanismo dos porquês instalados na vida, no cotidiano deles. Entre eles, sabe? Né? E é assim que vai transformar, porque não tem como você entender da noite pro dia que alguém de fora vai resolver o problema. Como se fosse uma varinha de condão que resolvesse todos os problemas. Lembra quando eu falei de consciência? Aí você vai dando consciência, a pessoa, epa, peraí. Porque uma resposta pode transformar a vida. E a resposta que você... Quer ver? Por que você existe? Você sabe responder? Por que você faz o que você faz? Por que você está aqui sentado? Você sabia responder isso? Difícil. Sabe por que não é difícil responder? Porque a gente nunca pensa sobre isso. Sim. Não temos consciência que é importante pensar e se conhecer. E como é que você quer que o empresário, principalmente aqueles que ganharam dinheiro, a vida toda ganha dinheiro daquela forma, vai querer para pensar nisso? Não para. Ele para pensar no churrasco, na cerveja, na viagem, no carro que ele vai trocar, na casa de praia. É isso, mas ele está errado? Não. Não está errado. Foi o jeito que ele aprendeu. Então, é o inconsciente funcionando. Ele não tem consciência que ele pode muito mais. Ele não tem consciência que ele pode, por exemplo, Sheila, que é a tua área, ele pode, por exemplo, pegar 1% da empresa dele e trazer e transformar os colaboradores dele em sócio. Sim. Dando equity para esse sócio. Não, mas peraí, eu vou nada dar aquele cara que é lavador de sei lá o quê para ser meu sócio? Não é assim. O cara não é sócio que manda, só que ele tem pertencimento.
E isso é cultura, né? Porque aí você traz meritocracia. Mas vocês concordam que isso só acontece quando o cara tem consciência? Sim. Porque a primeira coisa que eles dizem, eu não quero sócio. Sócio tem chefe. Não quero ninguém mandando em mim, né? Não quero ninguém mandando em mim. Você é meu, veio do meu avô. E é assim. Eu tô errado? Não. Você faz isso de... É um padrão mesmo. Então, veja, imagina, no meu caso, eu sou investidor. Só que eu sou investidor que já passei por isso, certo? Eu já fui assim. Então, como eu já fui assim, eu posso te dizer que sei e que fui ampliando meu nível de consciência e fui aprendendo. Quando eu vou investir e vejo que o cara é assim, qual é a minha reação? Saber se ele consegue aprender. Se eu quiser o negócio do cara. Se ele aprender, tudo bem. Se ele não aprender, eu não vou entrar. Então, eu não sei se respondi as suas perguntas, mas é assim que funciona. Ou seja, ou se você tem... O negócio pode ser maravilhoso, tá, Rogério? Sim. Mas eu não vou entrar. Às vezes eu me pergunto, por que você não entrou naquela empresa? Só eu sei. Às vezes você não pode falar coisas porque você ofende, né? Eu queria saber em termos de dispensa de colaborador. Porque a gente tem um ciclo aí de atração que a gente falou de desenvolvimento, mas quando é o momento de demitir, e se você já teve dificuldade de dispensar alguém, porque eu encontro muito o funcionário do coração, né? Aquela pessoa que começou desde o início, e às vezes essa pessoa não se desenvolveu, a empresa está num outro nível e ela não conseguiu, mesmo com as ferramentas, né, desenvolver. E a gente percebe que inconscientemente essas pessoas elas podem bloquear o próximo nível da empresa, principalmente se elas estão em cargo de gestão. E qual é a dúvida? E a minha dúvida seria se você já passou por isso. Quais foram as lições aprendidas? Bom, primeira coisa que eu passei na minha vida, a coisa mais difícil, para responder sua pergunta, a coisa mais difícil que eu aprendi na vida, eu tive que aprender, é dizer não. Certo? Ou seja, é muito mais fácil dizer sim do que dizer não. Hoje eu sei dizer não, mas eu não sabia. E isso reflete o quê? Você procrastina, você não toma decisão, você não quer ter de sabor e você vai adiando. Mas a base disso é o quê? Como você não gosta de dizer não, você não quer ser o antipático, você vai deixando as coisas para lá. Agregado que muitas vezes você tem problemas de demissão, porque você não quer dizer para as pessoas o que elas precisam ouvir. Então você deixa para a última hora e vai adiando. O que vai acontecer lá na frente é que o problema vai ficar maior lá na frente. E inevitavelmente vai ter problema, inclusive trabalhista e etc. Porque deixou agigantar. A gente percebe quando a gente precisa demitir, não é só em performance, percebe quando a energia ela é meio que uma âncora. Então, sabe o que é âncora? Que prende o barco? Quando você sente que alguma coisa está te travando, cara, ou você mergulha ou tenta tirar aquela âncora, você corta a corrente, você não pode ficar travado. E é o que eu vejo quando o empresário não toma decisão de demitir, por exemplo, um parente. Quando não toma decisão de demitir alguém que ele não quer porque tem outro vínculo. Ou tem alguma amarra. Ou alguma dependência. Principalmente o vendedor mosca branca, aquele que vende mais na empresa. Se ele deixou isso acontecer, ele errou desde lá de trás, porque ele deveria ter levado o time todo para crescer e não só uma pessoa. Né? Mas enfim, tem que demitir. O que faz? O que faz? Se você não fez o dever de casa, se não foi alertando, se não foi falando, não foi fazendo, cara, infelizmente é respirar fundo. Eu queria te informar que eu não vou mais precisar do seu serviço, mesmo você sendo muito útil para a minha empresa. Mas você não pode, não vou. Posso. Tá feito. E acabou. Não tem que ficar arranjando desculpa, arranjando mentira, dizendo que fulano falou, que inventou, porque eu vejo isso, né? Inventa uma história, uma narrativa, para poder... Cara, não faz isso, porque isso vai te complicar lá na frente. Isso vai te trazer mais problemas. Então vai lá na cara e diz assim, eu não quero mais, porque eu sou o dono. E se eu sou o dono, eu vou assumir as consequências. Simples assim. Quando você arruma uma desculpa para justificar o que você quer fazer, você já começa a errar. Se você não fez lá para trás, que deveria ter feito, desde o começo. Eu agora, nesse momento, eu estou avisando uma pessoa. Eu estou sempre... Mas não é aviso assim, ei, vou te demitir, não.
Você não acha que precisa fazer tal coisa? Você não acha que esse caminho é não sei o quê? E você vai sentindo se a pessoa vai se tocando. Se a pessoa não se tocar, vai chegar uma hora que você não vai querer mais fazer. Ah, João, você deveria ser direto. Não, não vou ser direto. Não vou ser direto. Porque o nível de jogo que eu jogo é diferente quando você está falando de um posto de gasolina, de uma farmácia. Beleza? Então tem que ver que nível de empresa a gente está falando. Sim. Um nível de preço mais elevado, a gente não pode ficar toda hora dando cartão amarelo. Não pode. Você não tem que estar parando para dar cartão. A próxima vez você está fora. Acabou. Confiança se quebra, meu amigo. Para a gente trazer um pouco mais de consciência para nossa audiência, a gente, em algumas transações de M&A, empresas um pouco mais estruturadas, a gente vê um índice muito grande de empresas reprovadas na diligência. Reprovada Então, na assim, diligência. na diligência. Ele tem um investidor, um fundo que se interessa pelo negócio, o negócio é bom, mas por falta de compliance, por falta das finanças, por falta de documentos, acordo de sócios, enfim. Ele é reprovado, tanto na diligência trabalhista, legal, financeira e até mesmo do negócio, né? O que a gente pode dar de consciência, qual a importância disso e se você já encontrou na sua jornada esse tipo de negócio? Eu já encontrei vários negócios que eu queria muito investir que não passaram nesse tipo de diligência. Vários negócios que eu queria muito ajudar o empreendedor, mas não consegui. Isso é frustrante, né? Principalmente sabendo que hoje em dia, se você sabe que isso vai ser necessário um dia, por que não se antecipar? A questão é que o empresário ele acha que está tão distante dele, uma possibilidade de um sócio, a possibilidade de um projeto para poder captar investimento, que ele não se preocupa com isso. E ele deixa isso para fazer quando precisar. É a mesma coisa, eu vou participar de uma licitação. Termos mais simples. Participar da licitação. O que é que você precisa? De toda a documentação, certo? Se você sabe que essa documentação é precisa, por que você já não guarda? Então, por exemplo, você vai precisar de tirar um passaporte. Você não sabe que é precisar do título de eleitor, carteira de RG, não sei o quê. Por que você já não guarda isso? Por que você já não tem uma pastinha com os seus documentos? Coisas básicas, sabe? A gente deixa para depois. Nós somos brasileiros. Isso aí. Então, a gente deixa para última hora, vai buscar o que na hora que... Peraí, onde é que tá? Os e-mails, tá, pô. Declaração de Esse dia eu vendi um carro, né? Vendi um carro. É um exemplo clássico disso, mas uma coisa mais simples. Vendi um carro. Cadê a parte da assinatura de... Dute. Dute, é? Cadê esse Dute? Só Deus sabe. Só Deus sabe cadê esse Dute. Isso aí. Então, é isso comigo, tô falando comigo também. Então, imagina num ambiente empresarial técnico. É muito mais distante da realidade dele. O que a gente tem que fazer é trazer essa consciência, como você falou, é começar a gravar coisas como isso, como esse podcast, é começar a levar informação e não só vender informação. Não só botar isso nos cursos de MBA. Porque o que a gente está tratando aqui, Rogério, queria que eu tivesse acesso a alguém que vive isso, falar sobre isso. De maneira tão simples. Era só curso de MBA, gestão e sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Por isso é que esses cursos estão cada vez menos gente. E os outros treinamentos paralelos cada vez mais gente. Porque é mais prático. E cada vez mais informação no TikTok. 1, 2, 3 passos para tal coisa. 5 aplicativos que vai no seu... Acabou, tá resolvido. Resolveu o teu problema, cara. Você precisa... eu preciso mandar um e-mail que quando o cara clicar, vai no cadastro, que esse cadastro gera não sei o quê, que manda o WhatsApp, que o robô não sei o quê. E que grave. Não, e eu preciso mais, que depois de acabar isso daqui, automaticamente uma ferramenta faça 30 cortes de 1 minuto na palavra certa e com enquadramento correto, entrega. Como é que eu faço isso? Vai no TikTok. Lá vai ter alguém te ensinando. Entendeu? Então, a gente tem muitas informações hoje que nós não tínhamos. E isso é um despertar da consciência, que é essencial para o empresário. Porque o que a gente está falando aqui não é difícil de fazer. Basta quando ele tem a consciência, ele começa a agir de maneira certa. Poxa, mas eu passei 45 anos agindo de maneira errada. Dá tempo? Dá. Dá para eu começar a empreender aos 50, 60, tem vários exemplos. Dá para organizar minha empresa depois de
20 anos de empresa errada? Dá. Dá para organizar meu caixa? Dá. Vai doer, mas vai dar. Eu tô devendo pra caramba. Tem como eu fazer? Tem como securitizar essas dívidas. Tem como você criar novos canais. Tem como você parar de sangrar a empresa. E tem como você recuperar. Tem ou não tem? Você que é especialista nisso. Tem várias formas. Aí o cara se embuia num conflito mental e acha que não tem mais jeito. Termina fechada a porta da empresa. Porta, não é a porra, é a porta. Acho que é bem legal o tema que você colocou de perenidade, né? A gente vê que empresas saudáveis, que têm uma grande fatia de mercado, mas que são resistentes a receber um investimento. Mas aí quando o concorrente recebe, e aí ele tem mais caixa, tem mais estratégia, porque ele recebe além do investimento, ele recebe gestão, ele recebe um smart money. E aí, quando ele vê, ele perdeu o negócio dele, porque ele perdeu para a concorrência. Ou seja, ele perdeu para ele mesmo. Para ele mesmo. Concorrência. Exato. E esse nível de consciência, eu queria que você trouxesse um pouquinho qual é o benefício de trazer um investimento, né? Para um negócio no modelo o estágio de crescimento. Não, investimento sem alocação correta, ele não serve de nada. O empresário com muito dinheiro no bolso, ele gasta errado. Então, assim, o dinheiro é dinheiro em qualquer lugar. O investimento ele só funciona se o empresário souber investir, alocar aquele recurso. Alocar em quê? Aonde precisa e não em mesa, cadeira. Ou seja, ele precisa ter um plano primeiro. Um plano muito claro. Eu digo sempre, não falta dinheiro, falta plano. Não falta plano, às vezes falta um empreendedor para executar o plano. Este é o problema. Aí, mas tem cara que é sortudo, que tem um amigo que botou 30 milhões de reais na empresa. E bota, tem cara que tem doido para tudo. E por isso dá as brigas, porque lá na frente ou o cara esquece que deu dinheiro, ou é doação, porque aquele negócio sumir. E olhando para isso que o Rogério falou, quando a gente entra, né, em algumas empresas para fazer a reestruturação, a gente percebe que quem está à frente do negócio pode estar num momento que está muito cansado. E o negócio tem potencial, tem muita coisa para acontecer. Que conselho você daria? É hora de quê? É hora dele profissionalizar a empresa. É hora dele trazer alguém para fazer o que ele está cansado em fazer. Só que ele não quer largar o osso, porque está dando a ele os 5 mil reais que paga a feira dele. Você entende o que eu estou falando? Ou 50 mil reais do carro importado dele. Ou 50 mil reais da parcela do carro importado dele. Da parcela. Carro caro da pica. Então, mas tem, tá? Mas tem. Então, tem cara que vive de parcela, né? Porque cabe no bolso. Olha o erro aí. O cara compra passivo, não compra ativo. A gente encontra muita empresa que está em um estado complicado de caixa. Diga o nome delas aí. E o empreendedor, às vezes, tá tão estressado que ele chega e fala, estou aportando na empresa. Mas quando a gente realmente faz um trabalho de organização, a gente vê que ele está tirando muito mais do que aportando. Claro, né? E tem empresa que o cara diz assim, João, assume aí, eu te vendo por R$1, eu te dou a empresa. Aí que você vai olhar, tem um monte de pepino. Aí como é que eu vou entrar no negócio já afundado? Existe uma coisa que o empresário precisa entender, que é dinheiro bom em coisa boa, e não dinheiro bom em coisa ruim. Não dá para você salvar uma empresa com dinheiro sem um plano novo. Porque você vai terminar afundando junto. Entendeu? Por melhor que seja a leitura, e aí é um recado, inclusive, para vocês que são consultores financeiros e RH e gestão. Existe algo além dos números, que vocês que são números precisam também ter sensibilidade de saber que aquilo, mesmo que o número represente uma possível realidade de futuro, aquilo, o investidor olha diferente. O investidor vai dizer, cara, mesmo assim, eu não vou. Não é porque o número está errado. Eu não vou porque eu não sinto a confiança de que isso realmente pode acontecer. A gente viveu isso recentemente, eu e você. Ou não foi? Foi. Os números batiam, tudo lindo, você fez um trabalho lindo. Mostrava E foi o que eu fiz. Uma perspectiva. Não entrei. Por quê? Porque eu já sabia que ia dar confusão. Por quê? Por conta dos sócios. Não era por conta do número, ou porque o negócio pode... Tinham outros fatores embarcados ali. Não era só os sócios também, tá? Tinham outros fatores embarcados. Então, como é que o investidor entra? Não dá para entrar, mesmo que o número bata. Então, assim, o empresário ele tem que entender que o número tem que estar muito organizado. Mas ele precisa
ter mentalidade e consciência de futuro e não de presente. Porque se for só de presente, ele achar que com ele nunca vai ter sócio, ele nunca vai precisar de dinheiro de banco, ele nunca vai precisar fazer um projeto, ele não vai se preparar nunca. Ou seja, um empreendedor tem que ter um mindset De zero. e de investidor no seu próprio negócio. Perfeito, Rogério. Perfeito. Acho que você pode fazer um corte nisso. É isso, cara. O segredo é o empreendedor ter mentalidade de investidor. Esse é o segredo. E foi isso que mudou a minha vida, tá? Quando eu tirei o chapéu, foi que eu entendi como é que o game roda. Entendeu? Acho que é Muito bom. João, a gente tem um foco muito grande em pessoas e processos, né? Mas a gente sabe que boas pessoas, bons processos e com excelentes tecnologias você consegue alavancar, você consegue, vamos chamar assim, você consegue ter um resultado mais exponencial, né? O quanto é importante a empresa ter esse olhar de transformação digital, de ter os números, ou seja, ter menos achismo e mais dados para que as decisões sejam tomadas de uma forma mais racional? Rogério, eu sou um cara de tecnologia, você sabe, né? Mas a tecnologia, na minha cabeça, ela vem mudando a importância ao longo dos anos. Para mim, no passado, era muito mais importante do que ela é hoje. Olha que loucura. Por quê? Porque tecnologia, para mim, passou a ser meio e não fim. O que eu quero dizer com isso? No passado, a gente tinha os softwares de gestão das empresas, software financeiro, software de RH, software TOTOS, SAP. E as empresas, elas aprendiam com o software. Entende? Elas aprendiam com o software. E nós fomos treinados e moldados para se adaptar ao software. E nós criamos uma geração de bitolados, tecnicamente, naquela caixinha do software. Ou seja, o software é nossa muleta. E é errado. Então, a história da tecnologia, para mim, ela é a seguinte forma, assim, eu sei fazer e a tecnologia me ajuda a fazer o que eu sei fazer e o que eu quero fazer. O que a inteligência artificial faz hoje é exatamente isso. Ela faz o que você quer fazer. Aí os desentendidos dizem o seguinte, ou os informados, dizem assim, não, ela vai me substituir. Como? Se você que dá o comando. Se ela só faz aquilo que você comandou. Se você não mandar ela fazer 30 cortes, ela não vai fazer. Entendeu? Então vamos lá. A tecnologia, portanto, sendo meio, o empresário tem que olhar o negócio dele e dizer assim, cara, eu posso vender porta a porta, eu posso vender com uma loja, eu posso vender dentro de um supermercado, eu posso vender de algumas maneiras, franquia. Eu tenho os modelos que eu conheço e que eu vendo. Vamos falar de venda, que é mais fácil. Agora, se eu usar o e-commerce que tem tecnologia, eu vou poder vender para um outro tipo de público usando o marketing digital, e usando rede social, que é uma tecnologia. Então eu posso usar outras ferramentas que é tecnológico para ter um outro canal de venda. Você percebe que não é a tecnologia A, B ou C? Percebe que é o canal que ele escolheu? Aí eu preciso vender com a conversação, em conversação. Antigamente se mandava e-mail. Hoje você pode fazer WhatsApp, Telegram, qualquer coisa, Messenger, certo? Então, perfeito. Você percebe que não é a tecnologia, é o canal? Então, se você pensar dessa forma, você transforma a sua empresa. Porque você pensa em fazer as coisas e usar a tecnologia a seu favor, porque você precisa da tecnologia. Não é aquela tecnologia, não é A, B ou C. Entendeu? Porque hoje tem muitas opções. É inverter. É primeiro o empresário entender quais são os modelos de expansão que existem. Quais são o modelo de gestão que existe. Quais são... E se você for olhar na tua área financeira, tem centenas de software, mas se ele não souber fazer o beabá e a planilha, acabou. Não vai adiantar. Não vai funcionar. Acho que com isso eu respondo a tua pergunta. A tecnologia, ela é essencial desde que o empresário entenda o porquê dele estar usando ela. Muito bom.
Beleza? Até porque, assim, tem muitas empresas que optam em colocar um SAP, por exemplo. O que ela faz? Ela aprende com SAP. Ela aprende com o SAP e o SAP pode ser um problema no Ingessa. negócio. Ingessa. Não estou falando mal do SAP. Tem empresas que precisam do SAP. Eu acho que o SAP nasceu para aquilo ali. Mas tem empresas que o SAP vai engessar. Muito bom. João, que conselho você daria aí para os empreendedores, para os empresários, para a empresa familiar aí que está querendo fazer um processo de reestruturação? Paciência. O conselho é paciência. Paciência, dê tempo ao tempo, aprenda a respirar, aprenda a entender o tempo de Deus, aprenda a conversar com Ele. Estou falando porque eu aprendi, né? Funcionou para mim e vai funcionar para todo mundo. Não estou falando por falar, estou falando porque funciona. Então, se você está num problema muito grave, uma das coisas que você pode fazer, além de respirar e ter paciência, João, a fome não espera. João, mas o agiota não espera. Eu sei, mas você precisa olhar aquela situação com outra perspectiva. E o que é outra perspectiva? A sua perspectiva já te mostrou que não tem saída, não tem caminho, não tem saída. Por quê? Porque tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, todos os dias no chuveiro, tudo que você tentou fazer não deu certo. E aí? E aí é que vem a técnica. É você olhar por outra perspectiva. E qual é essa outra perspectiva? É justamente um outro lado. Porque você está olhando por esse lado. É só o que você enxerga. Quando você vai na praia, pela primeira vez, o que acontece? Então, é mais ou menos assim que o cérebro funciona. Você precisa fazer isso de novo no teu cérebro, para que ele consiga ampliar um pouco, para te trazer novas saídas, que você tem certeza que não tem. Quantas vezes eu estava ali no fundo do poço, eu dizia, não tem mais para onde ir. E aparecia, ou Deus te ajuda, ou você vê por outras perspectivas através do quê? Respiração, meditação. E na praia. Quando você está... Eu tenho um amigo que ele era alcoólico, não é? Alcoólatra. E o alcoolismo dele levou para um estado de depressão muito pesado. E ele me disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, João, quando eu ligava para o AA, tem um número, né? Eles falavam assim para mim, o que você tá olhando para onde? Aí eu falei, por que esse cara tá perguntando isso, né? Eu tô olhando aqui pro chão. Sempre eu tava olhando pro chão. Ou então pro nada. Aí eles falavam assim para mim, tem o que aí na tua frente? Aí eu falava, tem o que no teto? Aí eu falava, eu não sabia por quê, mas eu falava. Tem uma mesa? Tem. Dá uma volta na mesa e volta aqui no telefone. Aí eu dava uma volta na mesa e voltava no telefone. Sabe o que acontecia, João? Eu, por milésimo de segundo, eu esquecia da minha doidice. E o cérebro é assim, cara. Quando você destrava, você respira, você oxigena e você pensa em outras coisas. E é milésimo de segundo. Então, a dica que eu deixo para o empresário é essa, cara. Não se desespere, não faça besteira, respire, ore, reze, pense, dê tempo ao tempo, olhe por outra perspectiva e principalmente, peça ajuda. É isso. Muito bom. Bom, muito obrigado pela Obrigado nada, passa o Pix. Passa o Pix, não só o Pix do menino, mas o meu também. Pode deixar. Tenho certeza que vai contribuir muito com os empreendedores e trazer essa consciência, acho que é muito importante porque é o começo de tudo, né? É isso aí, bora lá. Muito obrigado, valeu. Obrigada por você ter chegado aqui até o final. Espero que o Nordcast contribua aí para a disseminação do conhecimento para o seu negócio. E se você gostou, segue a gente aí nas redes sociais, @NorteGestão no Instagram, LinkedIn, YouTube, onde a gente tem conteúdo mais denso ali para você ter acesso. Estamos disponibilizando aqui um QR Code para que você consiga fazer um diagnóstico empresarial e que a gente consiga cada vez mais estar próximo e consiga juntos
contribuir com o seu negócio. Esse foi mais um Nordcast.